very complex, between the different discursivities and practice in the process of implementation of the value-based healthcare model, seeking to analyze the implications of this implementation to the configuration of the Portuguese health system. You're going to present the paper with the title Biocitizenship and Personalized Medicine, I suppose. Personalized medicine, yeah. The quantification of bodies as a method to embodiment of a new ethos. I'm going to speak in Portuguese. Sorry about that. Então, vou falar sobre a biocidadania e medicina personalizada. Portanto, vou... isto é aqui... Não, nunca... Não, não. Só ativar. Qual? Aquele ali, não é? Botão, desse negócio. Mas é sua? A câmera está ali? É. Então está faltando. Não, eu uso a mão. Vou falar sobre este tema com esta estrutura, portanto, dividido em 3 partes fundamentais. Vou introduzir o problema, depois desenvolvo em 2 pontos essenciais. Tocam na questão da medicina 4P, portanto, que vou desenvolver a seguir, e o imperativo da saúde digital health. No segundo ponto falarei portanto, do centro do tema, que venho aqui a aflorar, que é sobre a cidadania biológica e a discursividade da biomedicalização, portanto, enquanto fatores essenciais para a incorporação de um novo ethos, ou seja, de um novo indivíduo. Então, o argumento de partida é, portanto, este é um argumento próprio, portanto, apoiado na investigação sobre o tema, que pelo registro de monitorização e fornecimento de grandes quantidades de dados biométricos, os indivíduos simultaneamente coproduzem o ideal da medicina personalizada e incorporam uma nova ética, que tem na figura da biocidadania o seu corolário. Esta nova ética projeta o desejo por um futuro em que os indivíduos são plenamente esclarecidos e informados sobre a sua responsabilidade em gerir a sua saúde e os sistemas de saúde são totalmente eficientes. Portanto, a proposta então é discutir o significado social e antropológico da narrativa da nova medicina, da nova biomedicina, na qual a quantificação dos corpos obtém o seu contexto. Portanto, começo por falar da medicina 4P. Portanto, relatórios recentes apontam benefícios, mas também desafios importantes para a medicina 4P. A medicina 4P é preditiva, preventiva, personalizada e participativa. Um quinto P, que foi acrescentado recentemente, é a medicina de precisão, o P de precisão. De acordo com o Wilson e outros, os benefícios serão visíveis tanto para os pacientes, a eficácia melhorada através de respostas dirigidas à causa específica da doença, melhoramento dos rácios de sobrevivência à doença e redução da manifestação de eventos adversos, como para a medicina, ou seja, o desenvolvimento de abordagens novas, mais eficientes, ensaios clínicos mais eficazes e eficientes em termos de custos em investigação e desenvolvimento e mais éticos. E para o sistema de saúde e para a sociedade em geral, portanto, o foco na prevenção e na prevenção da doença, melhoramento na gestão das doenças, evitamento ou atraso de custos elevados com os cuidados de saúde, permitindo que os recursos escassos sejam usados com maior eficiência. Portanto, o Moine Corey, que é um dos grandes estudiosos da questão da medicina 4P, digamos, desta nova biomedicina, enumera 3 desafios maiores para a medicina personalizada. Primeiramente, uma vez que as doenças crónicas complexas são resultado de múltiplos fatores genéticos e não genéticos, é muito difícil saber que porção de hereditariedade é explicada por que conjunto de variáveis identificadas no conjunto geral das investigações sobre o genoma. Em segundo lugar, portanto, este ponto quer dizer, antes da
avançar para o segundo, é que é muito difícil sabermos quais são as características genéticas e ambientais que influem e, digamos, a articulação destes dois campos de causas que influem depois na revelação, digamos, de episódios de doença. Em segundo lugar, a informação genómica específica pode ou não ser acionável. Corey dá o exemplo de não se saber como prevenir a doença de Alzheimer, apesar de se ter descoberto há já algum tempo o alelo responsável pelo aumento de risco da doença. Finalmente, e o que é especificamente significativo para a presente discussão, a análise das interações genético-ambientes, ou genética-ambiente, nos estudos da saúde das populações está ainda no começo, não sendo, na verdade, possível extrapolar os resultados da análise dessas interações para o nível pessoal, de forma a prevenir ou prever a ocorrência de doenças. Portanto, aqui, digamos, entram em jogo nesta, digamos, ideal. Eu gosto aqui de falar da filosofia da esperança, de Ernst Bloch, e, portanto, a colega também falou na filosofia ou na política do desejo, portanto, que estão ligadas, portanto, em que se, digamos, projeta, imagina, a imaginação é o conceito-chave aqui, imagina um futuro, digamos, ideal, em que não haverá doenças, em que toda a gente, digamos, consegue prevenir e ser responsável pelos seus comportamentos de risco, evitando, portanto, depois a revelação de doenças mais tarde. Isto, claro, articulando os cuidados de saúde, eu vou falar primeiro dos outros, da medicina 4P, já dei, digamos, um afloramento do tema, a saúde digital e os cuidados de saúde baseados em valor. Portanto, estes, no meu entender, são os elementos principais da nova economia ou da economia política da nova biomedicina. Portanto, eu estou a investigar, sobretudo, neste momento, os cuidados de saúde baseados em valor, que, no fundo, é só para passar à frente, dizem que os sistemas de saúde devem se preocupar em ir de encontro ao que o paciente entende como valor, ou seja, o que é que o paciente quer obter de determinada terapêutica, de determinado cuidado. E é isso que importa para definir, digamos, depois também os orçamentos para as instituições de saúde. Ou seja, a ideia é que se, digamos, escalone, que se categorize as instituições de saúde de acordo com a eficácia dos seus serviços em ir de encontro aos desejos do doente. Portanto, aqui há uma questão muito abrangente que é difícil de aflorar neste momento, porque ainda há pouco tempo falei com um diretor de um dos projetos que está a implementar os cuidados de saúde baseados em valor em Portugal, e ela disse-me, era uma diretora, ela disse-me, enquanto que uns doentes, por exemplo, querem ficar curados o mais rápido possível, outros querem morrer o mais rápido possível. Portanto, se nós temos estes dois polos que são totalmente opostos, totalmente extremos, o que é que se passa aqui entre os dois polos? Portanto, isto é um campo enorme que, no meu entender, deve ser estudado, e a antropologia é uma das ciências mais abrangentes, portanto, para poder estudar estes problemas muito complexos. Portanto, eu chamo isto o triângulo de ferro da nova biomedicina. Portanto, em que trabalham em conjunto a medicina preditiva, preventiva, personalizada, participativa, precisa, medicina de precisão, juntamente com a saúde digital, que vai buscar, digamos, as técnicas de informação e comunicação para a saúde, e os cuidados de saúde baseados em valor, que, no fundo, procura fazer um equilíbrio entre as necessidades do doente e as necessidades dos sistemas de saúde. Portanto, para que os sistemas de saúde se tornem eficientes e, ao mesmo tempo, as terapêuticas sejam eficazes. Portanto, digamos, um jogo muito complexo que está aqui em causa, porque, como nós sabemos, depois entram em jogo uma variedade e uma diversidade de pontos de vista sobre o que é que isto significa, sobre o que é que a sociedade quer para aqui. Os stakeholders todos têm interesses nestes jogos, e isto vem ainda complexificar mais este problema. Não é difícil abordagem. Portanto, a medicina 4P, como estava a dizer, apesar de estes problemas todos, a promessa, a tal economia da promessa, ou a filosofia da promessa, é enorme, da esperança.
os impactos da sua implementação plena serão inevitavelmente enormes no futuro, ou seja, ninguém duvida de que é necessário que isto aconteça. Duvida-se sobre como é que isto pode acontecer. Ainda é cedo para se perceber qual é a real dimensão social destes impactos. Um dos maiores desafios é incluir a população no processo. Portanto, é aqui que a antropologia deve intervir, a meu ver. Como é que a população e os indivíduos devem ser envolvidos neste processo de decisão da nova biomedicina? A saúde digital, portanto, é o outro vértice do triângulo, portanto, que, de acordo com a definição da Comissão Europeia, consiste no uso de produtos, serviços e processos TIC combinados com a mudança organizacional dos sistemas de saúde e nas suas capacidades, com o objetivo de melhorar a saúde dos cidadãos, a eficiência e a produtividade dos cuidados de saúde e o valor económico e social da saúde. Portanto, se nós olharmos bem para esta definição, ela dá origem a interpretações ambivalentes. Por um lado, temos a tal necessidade de ir de encontro às necessidades dos doentes, das populações, dos indivíduos. Por outro, temos a necessidade de ir de encontro às necessidades do sistema. Portanto, é aqui, nesta ligação entre o sistema e o paciente, que às vezes se encontra uma certa ambivalência, precisamente devido àquilo que eu disse há pouco, da interferência de interesses que cada stakeholder terá, que serão diversos, serão legítimos, obviamente, todos eles. Portanto, a saúde digital desafia os profissionais de saúde, os investigadores e os empreendedores a responder ao problema maior de melhorar os processos e os sistemas tradicionais de cuidado, caracterizados pela standardização dos procedimentos, de forma a transformá-los num novo sistema que seja inteligente, isto é, que seja fornecido no quadro de um ajustamento entre os recursos e as necessidades, em concordância com as premissas da economia formal. E é aqui que entra, então, os cuidados de saúde baseados no valor. A economia interfere aqui ao tentar gerir, digamos, os custos da medicina de precisão e personalizada e os interesses dos pacientes. Isso se faz, portanto, depois a medicina baseada no valor tenta, através de Michael Porter, desenvolver um modelo que seja aplicável em todo o mundo, e ele está a ser aplicado em todo o mundo, e aqui entra outro problema, porque não é possível aplicar modelos deste tipo que sejam modelos puramente padrões, ou seja, há sempre uma diversidade de sistemas. Os sistemas de saúde são todos eles diferentes, os sistemas nacionais, o que faz com que tenhamos que olhar para as culturas dos sistemas. Portanto, isto obriga, chama os antropólogos a intervir. Portanto, o desenvolvimento 2, portanto, que é o ponto fundamental que eu aqui trago, que é a cidadania biológica e a dispersividade da biomedicalização. A biomedicalização é um conceito novo, relativamente novo, de Adele Clark, que diz que, diferentemente da medicalização de que Foucault falou, que consistia, portanto, na gestão dos corpos, no controle, que falou a colega, a biomedicalização consiste na transformação. Não é apenas na gestão, mas também na transformação. E isto é que traz inúmeros problemas, portanto, para serem depois analisados, claro. O conceito sintetiza e apresenta uma visão geral das mudanças da biomedicina e na medicalização, envolvendo 5 processos, que são a privatização e mercantilização, risco e vigilância, expansão das práticas tecnocientíficas, produção e distribuição de conhecimentos e transformação de corpos e subjetividades. Portanto, estes 5 processos trabalham todos simultaneamente. O que é complexo é perceber como é que eles interferem uns com os outros. Mas eles trabalham todos simultaneamente neste processo de biomedicalização. Portanto, e uma das maneiras em que interfere maioritariamente é na alteração dos percursos de ajuda em saúde, ou percursos de procura de ajuda em saúde. A colega falou aqui que, a partir de certo ponto, se cria, portanto, uma espécie de estatuto diferente, que é o tal que Parsons falava aqui do sick role, portanto, o papel do doente, em que o doente passa mais ou menos, com maior força ou menos força, a ser institucionalizado. Espera-se, a partir do momento da consulta, a partir da definição do diagnóstico, que o doente seja doente e que, por isso, se comporte como tal.
ou seja, que vá de encontro ao que o médico diz, ao que os cuidados, digamos, definem, etc. Portanto, antes deste processo, antes de ir à consulta, o doente é, digamos, ainda não doente, é o pré-paciente. Portanto, ele é livre, ele ainda anda, digamos, fora do sistema. A partir do momento em que ele entra dentro do sistema, tem duas opções: ou morre ou cura-se. Portanto, esta será, digamos, idealmente o objetivo da incorporação do psicólogo. Portanto, a prioridade agora é prever e prevenir as doenças, e para isso é necessário que as pessoas participem, fundamentalmente adotando as práticas de quantificação como modo regular de comportamento, responsabilizando-se pela sua saúde. Isto é interessante porque depois há o inverso. E é aqui que a adoção de comportamentos regulares de quantificação se transforma também ela em adoção de modos de regular o comportamento. Ou seja, ao entrarmos em comportamentos regulares, estamos a regular o comportamento. Ao fornecer os seus dados, o paciente passa a ser coprodutor de um novo status quo, envolvendo-se desta forma na perseguição de uma utopia. Ou seja, o paciente passa a ser agente coprodutor da nova utopia. Estou quase a acabar. Parecendo que está a recuperar o discurso, aqui falo de Michel Certeau, mas Michel Certeau dizia que a economia escritural cristaliza o discurso. Portanto, e os indivíduos e os grupos culturais, sociais, tentam capturar novamente o discurso, ou seja, tentam tomar posse da discursividade. E isto é uma ilusão neste caso, ou seja, o indivíduo, por participar na quantificação dos corpos, julga que está a participar ou a recuperar o discurso, mas, no fundo, ele está a entrar no discurso, na discursividade da economia escritural. Ele está a formalizar-se, em vez de estar a subjetivar. Portanto, e é aqui este ponto que acho que é fundamental, portanto, que é os modelos de biocomunicalidade. Os modelos de biocomunicalidade, eu tenho aqui uma nota que os apresenta, de grosso modo. Portanto, há três modelos, segundo o Briggs e Alley, que é o da autoridade biomédica, que é, digamos, o modelo clássico, em que precisamente o paciente tem que se comportar como o médico diz. O médico é, digamos, tem uma figura autoritária, embora, claro, há a questão da interação, etc., mas acaba sempre por ser o médico a figura mais autoritária. Portanto, imagina que remove, exatamente, a autoridade biomédica que imagina o espaço e o tempo e os estados do conhecimento e de agência, começando pela produção de conhecimento sobre a saúde, a sua codificação em textos, relatórios, artigos científicos, anúncios pelos oficiais da saúde e assim por diante. A tradução de textos científicos em discurso popular através da educação para a saúde, portanto a tal literacia em saúde, declarações aos repórteres pelos profissionais de saúde e cobertura pelos mídias. E a sua definição através de um conjunto de meios de comunicação e a sua recepção pelo público. Portanto, ou seja, passamos para um modelo de autoridade médica, para um modelo interacionista, em que o doente passa, digamos, a participar num diálogo com o médico, e neste momento passamos para uma, que é, digamos, o formato passa a ser o paciente consumidor, passa de paciente para consumidor, e agora que entra nos processos de quantificação, passa a ser o cidadão coprodutor, ou seja, é, digamos, um novo estatuto, um novo ethos. Este é o sinal mais característico de um tempo de transformação, mais do que de mudança ou de evolução. Portanto, este estatuto do doente, que é alterado por força desta nova biomedicalização, demonstra precisamente este processo de transformação. O trabalho diário de biomedicalização acontece por via destes processos de biocomunicalidade, ou seja, todos os dias nós ouvimos temas, discursos sobre saúde, na televisão, nos jornais, de todo lado. Portanto, isto não é mais do que um discurso de biocomunicalidade, ou seja, de como é que nós devemos gerir a nossa condição de seres orgânicos.
Portanto, e já agora, como é que a cultura pode ser usada para que isso aconteça? Aproveitando, neste caso, a tecnociência que está, neste momento, a produzir coisas novas constantemente. Estruturando-se em figuras de biosocialidade, como a biocidadania, a cidadania biológica, transformando-se no processo tanto o indivíduo como a comunidade. Aqui a Ayana fala também de uma cidadania biométrica, portanto, ou seja, este tipo de cidadanias são todas a mesma coisa. Portanto, no fundo, dão forma a uma forma final, digamos, de uma interação entre o sistema e as populações. No meu entender, esta é a forma final do processo de quantificação dos corpos. Portanto, a quantificação dos corpos irá invocar aqui, desde que seja, digamos, no contexto da saúde, dos cuidados de saúde. Uma forma extremamente complexa que promove a expressão de uma realidade também ela ambivalente, em que não deixarão de coexistir planos de existência caracteristicamente utópicos e distópicos, ou seja, todos nós temos esperança, mas também temos medo. Sabemos que a biotecnologia mexe em muitas coisas e há sempre essa questão até onde é que a biotecnologia vai e a tecnociência em geral. Com efeito, a figura de biocidadania produz novas identidades, comunidades, expertise e esperança, mas também tem uma capacidade de diferenciação e de disciplinação, uma vez que a cidadania biológica gera novas formas de desigualdade e fortalece a hegemonia dos quadros de referência biomédicos. Ou seja, não é qualquer pessoa, qualquer paciente que saberá lidar com esta nova biomedicina. Portanto, isto é tudo muito utópico. Como é que, por exemplo, os pacientes são esclarecidos e informados nesta nova biomedicina, de maneira a poderem assinar o termo de responsabilidade? Como é que nós vamos explicar-lhes que a interferência num determinado alelo do gene tal que tem este resultado e que, portanto, ele tem que saber qual é o alelo e qual é o gene, etc. Quer dizer, isto pode não ser assim, mas necessariamente estamos a falar de um paciente diferente. Portanto, um paciente informado, um paciente com conhecimento da discursividade escritural, portanto, da economia escritural, portanto, da discursividade formal, que lhe chega ou não, por vias, digamos, através do médico ou através dos meios de comunicação, etc. Portanto, enfim, e como conclusão, a quantificação dos corpos é um procedimento que produz figuras ambivalentes sobre o que é o humano e sobre o que poderá o humano fazer do humano, numa constante produção de desequilíbrios entre a liberdade do indivíduo para a capacitação, ou seja, pressupõe-se que o indivíduo é capaz, portanto, e esta capacidade está-lhe a conferir, no fundo, uma certa liberdade para participar no processo. Portanto, ele é-lhe conferido uma coisa que antes lhe era negada. Ele antes não podia participar no processo de decisão médica, agora passa a poder. Portanto, é esta ideia de liberdade, quase como Sartre dizia, nós estamos condenados a ser livres. No fundo, o paciente aqui passa a ser um condenado a abraçar esta nova discursividade. E a datificação e a apropriação dos seus sinais para a gestão dos corpos e da vida, a quantificação dos corpos apresenta-se como um instrumento de formatação de um novo paradigma de organização social no qual interferem múltiplas visões e múltiplos interesses. As práticas de monitorização, de registro, de interpretação de sinais e de desenho de estados de forma, que são os diagnósticos, vão deixando de ser exclusivas dos técnicos e dos médicos e passam a ser reclamadas pelos indivíduos, e ainda que utopicamente pela sociedade em geral. E é neste quadro que poderá emergir em pleno a figura de uma nova cidadania, cingida ao biológico. Portanto, já não estamos necessariamente a falar de técnicas de gestão do self, do que falava Foucault, mas também de técnicas de gestão da corporeidade, mais do que do corpo. A corporeidade é a maneira como se gera a relação entre ter um corpo e ser um corpo. Portanto, a partir de que ponto é que o corpo é, digamos, uma entidade pensante, autogestora, e a partir de que ponto é que o corpo é um instrumento para. Portanto, esta relação é, digamos, problematizada por esta nova biomedicina, no meu entender. Thank you very much, José.
Saving Lives by Counting Properly is the paper's title of Francisco Javier Gilmartin. Is Associate Professor of Moral and Political Philosophy at the University of Oviedo, Spain. And his research interests encompass issues of contemporary political philosophy, moral theory, and bioethics. The stage is yours, Francisco. Thank you very much. First of all, I would like to thank the organizer for Salesian Media and also Joaquin Prada for giving me the opportunity to stay here with so competent and talented colleagues. I should apologize in advance for my poor spoken English. I would have been better and easier if I would have had finished written text and not a sort of chaotic draft. But this is the case, and it is in any case my pleasure to share with you this chaotic draft. I try to read the few I have written in order to make me more understandable. In any case, I would like first to summarize the steps I want to follow. I will start with the central concepts that I will consider in my talk. In fact, the keywords that appear in my abstract: bioethics, in the sense that bioethics, public health, disasters, and triage. This is the keywords. And after a brief explanation of this concept, I would like to make some comments on the quantification methods in triage. And I hope to finally expose some typical issues and concerns in the bioethical assessment of disasters. Well, bioethics, the mainstream, so to say, the mainstream or standard bioethics is principalism and is typically centered on the priority of the autonomy of the patient and the liberty understood as non-interference of the patients and the personal choice. Although principalism, as the mainstream trend in bioethics, understand the four main principles of only prima facie, and so there are no absolute priority of them. In fact, it's autonomy and respect for person who, at least in Western countries, has obviously priority. The relations, the typical medical-patient relationship has changed from the old paternalist style to the more democratic one. It's a very interesting thing because not only the health system has been democratized, but the medical-patient relationship has in a way democratized itself. Okay. Indeed, there are political theories of deliberative democracy that compares once and again the authority relations with the medical patient relationship, in a sense that try to overcome the old paternalist platonic view. That says a difference between competencies, a difference of authority. That is now considered non sequitur. This is a paradox. And then the fallacy. But in any case, the typical bioethics, Mr. Bioethics is give a premium, consider that the most important is give the Western bioethics give a prize to the autonomy and the free choice. Okay. When
when we move to public health, the things change absolutely, because public health question about public health emphasis is not on it's not so much on preventive measures on the symptoms, but on the root cases, and concern mainly the promotion of health and well-being across a range of interventions, and consider above all the good of the populations and not only the good of the individuals individually taken. Okay? But the areas, for instance, the resource allocation and priority setting, disease prevention and control, chronic disease prevention and health promotions, environmental and occupational public health, the vulnerability and occupational public health, the vulnerability and marginalized populations, the international collaboration for global public health research as well, and most importantly for this talk, emergencies and disasters. Okay. Let me say something about disasters. I will read briefly the United Nations Office for Disaster and Risk Reduction definition. A disaster is a serious disruption on the functioning of a society causing widespread human, material, economic, or environmental losses that exceed the ability of the affected society to cope using only its own resources. So that is important. There's overwhelming needs, an overwhelming necessity of assistance, but the resources are overwhelmed. So we situate in a scenario of scarcity, or relative scarcity. Okay? All disasters are unique, of course, but various classifications of disasters have been offered. I will mention only three, based respectively on the causes, on the levels of the resources required, and another one offered this definition, the classification, consider the type of society in which the disaster take place. Okay. The more extended and most common model to describe disaster is that one that distinguishes between natural and man-made or anthropogenic disasters. This first classification points to some of the major general causes of disasters and has in turn subdivisions for specific causes and according to etiological descriptions. The natural disasters as earthquakes, tsunamis, tornadoes, hurricanes, cold waves, wildfires, and so on and so. On the other hand, the man-made or technological disaster cover a litany of technological failures. These anthropogenic or human-related disasters refer to industrial and transportation accidents, and refer to a disaster due to chemical causes, to biological causes, to nuclear, explosive, and others like airplanes, crashes, dam failures, bridge collapsings. Okay, but this is a very questionable distinction, because if you think only Judy Sinclair, the faces of injustice, to Harman and Squires, there is no such thing as natural disaster. Most disasters are combinations of human and natural, obviously. Most obviously are the complex emergencies and natural epidemics. In the same way, other distinction according to the societies where disasters have take place are, well, there are societies where the disasters are well described because they impact well over societies that have resources.
It's different when the disasters are destructive and wreak havoc on the infrastructure of the society. And even worse is when the disasters are double disasters that ravage societies whose infrastructure had already been substantially deficient because of poverty. If you attend to the level, we have level local, intermediate, and international level. Okay. Most importantly, that the focus on disaster, you can see in the media, is in the moment the disaster has played, or in the immediate aftermath. But the disaster is a long process. This is important for the question I want to say. And the prevailing approach in dealing with disaster was focused on response, but nowadays it is recognized the importance of the whole cycle of disasters: mitigation, preparedness, and not only response, but as well the recovery. Because, why I am talking about all of this? Because my focus is on triage. And triage has to do with the response, immediate response. So, all what I have to say about triage, my thesis, I can say briefly, it is only by counting properly how patients will be treated and saved, or even more acutely, it is only counting properly how the heart sedations or who we survive turns legitimate. That is only for this specific response phase. When you have a more complex, more diachronic view of the disaster, you have to complete this consequentialist. The consequentialist approach, I will mention now, with a very more complex view, ethical view. Okay, that is the point. Only this. This is a very humble point. Okay. Triage means come from the French word trier, to sort, to classify, to arrange, to put in order. That's when we say to sort the good papers from the bad ones. Okay. The history, the beginning are in is a commercial use to separate, to select, to sort the crops according to the quality. Later became the central medicine procedure since the the ending of the 18th century with the Surgeon General of Napoleon Imperial Guard, and this is actually a usual procedure in emergencies and in disasters, especially since the 70s, the 1970s, when the emergency systems were developed in Western countries. Okay. Triage is a common concept in emergency medicine. It identifies the process of mechanisms for the classification and selection of patients for treatment and transportation according to their severity and life condition. As such procedure for allocating vital resources, triage is a standardized method for rank ordering in medicine. Classifies the wounded so that they will receive optimum care. It implies decisions regarding the order of treatment based on different criteria. There are intuitively four general types. The egalitarian lottery, first come, first served. Egalitarian idea, egalitarian assumption. Okay. Another one is very different. Another one is the egalitarian type of saving anyone regardless of her condition, and save as many as you can. This is the egalitarian idea is the respect for persons. And everything for everyone. A third one criterion is the impartialist type, whose rationale is the needs-based objectivity of saving the worst, saving first the worst, saving the sickest, the mourning. This is the French style of triage. And then I will say the mainstream, the British, the Anglo-Saxon, the hegemonic triage is finally the consequentialist one who says save
as many lives as possible while making the best use of the available resources, treating as many as possible with the limited resources available. Greatest good for the greatest number. Okay. The different triage systems are, in Western countries, utterly consequentialist. and they are applied in disasters, not only in ordinary emergencies, but in extraordinary disasters as well. Triage is the process of prioritizing patients for care after mass casualty events, and has become an essential component in disasters. Here, the consequentialist criterion triumphs over the other one, based on saving as many lives as possible. Triage is a usual calculation proceeding in mass casualty incidents, and triage is the different systems like START. Simple triage and rapid treatment, or Care Flight in Australia, or Triage Shift in Britain and in the North Atlantic Treaty Organization. The SACO triage method is computer-based, and the electronic triage system developed especially in Japan. All of them save lives by counting properly, by counting. By counting respiration, by counting pulse where the capillary refill time is not enough. And finally, they decide who lives can save by counting those who can be saved in scarce situations. I'm going to finish only mentioning, of course, there's I will only repeat my initial statement. When you consider triage only the phase of response to disaster, consequentialism is mandatory. Another thing, one that I couldn't treat, I cannot speak here, say nothing here, is when you consider the whole cycle, and consequentialism must be put in order with other more complex ethical considerations. That is. Thank you very much, Francisco. So now you can put the questions to our speakers, to Ana Minoso, to José Carlos Pinto da Costa, and to Francisco Martini. Please.